Muito obrigada, Sra. Presidente. Sra. Presidente, Srs. Secretários de Estado, Senhoras e Senhores Deputados, temos que ter consciência, creio eu, Senhoras e Senhores Deputados, daquilo que estamos hoje a discutir. Estamos a falar de um dos primeiros serviços públicos criados na história moderna do Estado, fundamental para o assegurar da coesão territorial, da ideia de um território soberano que une diferentes cidadãos, e em que esta ideia da tarifa única entre os diferentes espaços do território é considerada fundamental para o exercício de direitos de cidadania, circulação de informação, circulação de mercadorias. Portanto, ela é constitutiva da história de um Estado soberano. E a fraqueza da argumentação que foi agora apresentada pelo Sr. Secretário de Estado e pelas bancadas da maioria, eu diria que é confrangedora. Apesar do Sr. Deputado Nuno Serra ter sido aqui enfático nas suas considerações, há um dado fundamental que aparentemente lhe escapou. É que os CTT não pesam no bolso dos contribuintes, não oneram a carga fiscal, pelo contrário, colocam dinheiro no bolso dos contribuintes, não geram déficit, pelo contrário, contribuem para combater e para reduzir o déficit. Nos últimos 7 anos deram 438 milhões de lucro, Sr. Deputado. E, portanto, não estamos a falar de uma privatização para desonerar Estados e contribuintes, não. Pelo contrário, tem que ajustar o seu argumentário. E o Sr. Deputado Paulo Cavaleiro fez aqui assim uma intervenção pouco racionalizada, falando das alterações dos tempos, e elas com certeza têm que ser consideradas, mas falando de um aspecto que é um aspecto importante, que é a evolução do comércio eletrónico. Acontece que a evolução do comércio eletrónico depois se materializa em encomendas. E como sabe, quando se está numa parte interior do território, a chegada dessas encomendas, se forem prestadas por um serviço postal de encomendas privado, fica quase a preços proibitivos. E, portanto, fomentar comércio eletrónico exige exatamente uma rede de serviço público na área dos CTT. Senhoras e senhores deputados, daquilo que estamos a falar é de consignar aos privados uma renda garantida. E como eu sei que apreciam muito e que vão ouvir com muita atenção as declarações do meio-ministro António Borges, gostava que ouvissem atentamente o que ele disse sobre os CTT. Disse António Borges: pegar naquela belíssima infraestrutura, naquela boa organização que até tem alguma tecnologia muito cobiçada por esse mundo fora e acrescentar todo um conjunto de oportunidades de negócio, este é o objetivo. Ou seja, o que o Governo quer fazer não é desonerar o Estado de uma empresa que dá dificuldades aos contribuintes, não, é estabelecer rendas garantidas a privados. E hoje soubemos, há uma cereja em cima do bolo, que é uma licença bancária. E, portanto, aquilo que o Governo pretende fazer é fazer uma venda encapotada de um serviço que é fundamental para todos nós e acrescenta por cima, para dourar a pílula, uma licença bancária para um serviço que tem 700 estações dos Correios e 1.800 postos de Correios. E, portanto, como nós não sabíamos, afinal o que falta à economia portuguesa, ou o que tem faltado, é mais um banco, é mesmo o que nós necessitamos, é de rasgar um serviço público, fazer o que os senhores disseram aqui, dar às juntas de freguesia aquilo que são os custos da universalidade do serviço público, mas reservar para os privados a parte mais lucrativa e, por cima, ainda acrescentar uma licença bancária. Senhoras e senhores deputados, a história da Holanda é elucidativa e gostava de relembrar ao senhor deputado Hélder Amaral para que saiba bem no que é que se está a meter. Na Holanda, os serviços postais foram privatizados, o início começou no final dos anos 90. Ao longo destes últimos anos, fecharam 90% dos postos e das estações dos Correios da Holanda. E para que saiba quais são as intenções nos privados quando já se sentem mais ou menos à vontade numa privatização, diz quem está à frente dos serviços privados de Correios na Holanda: se os políticos quiserem que o Correio seja distribuído 6 dias por semana, então terão que o financiar. Disse mais, disse que as obrigações de serviço público que asseguram que o Correio chega a todo o lado pelo mesmo preço, diz a pessoa que está à frente desta empresa privada, são dos tempos do Jurassic Park e devemos ver-nos livres dela. Senhoras e senhores deputados, como calculam, eu não sou uma adepta do modelo social dos Estados Unidos, mas queria relembrar-vos as palavras do presidente Obama quando se falou da privatização dos Correios. E disse exatamente isto: porque é um serviço universal, fundamental para a coesão territorial e para a igualdade entre todos os cidadãos, a privatização, que só estaria interessada nas partes lucrativas da correspondência e encomendas entre empresas, não é uma boa ideia.
não é uma boa ideia para quem tenha qualquer vontade de manter essa coesão territorial e esse serviço público universal para todos.